Olha só, no mundo que está cada vez mais complexo, entender como a nossa própria mente funciona deixou de ser um luxo, né? Virou uma necessidade. É como ter o computador mais potente do mundo, mas sem o manual de instruções. E é exatamente esse manual que a gente vai começar a desvendar agora. Então, a gente chega na pergunta que meio que guia tudo isso aqui. Por que é tão crucial descobrir o seu tipo MTBI? E a resposta não é só por curiosidade, não. É uma questão de eficiência. É sobre entender o que dita a nossa percepção da realidade, como a gente toma decisões e, o mais importante, como a gente gerencia nossa energia mental no dia a dia. E a resposta começa aqui. O MBTI não é uma caixa para rotular e prender alguém. Pensa nele mais como o sistema operacional da mente. É um modelo dinâmico que nos dá um mapa bem detalhado das nossas predisposições. Tentar operar sem conhecer esse sistema é basicamente viver na base da tentativa e erro. E isso, muitas vezes, leva à exaustão e a conflitos desnecessários. A estrutura básica do sistema se apoia em 4 eixos. Primeiro, de onde vem a sua energia? De interações com o mundo, como numa festa, isso é extroversão. Ou de um tempo de reflexão, com um bom livro, isso é introversão. Segundo, como se coleta informação? Com foco nos fatos, no concreto, no que é real e tangível, isso é sensação. Ou buscando padrões, conexões e o que poderia ser, isso é intuição. Depois, como se decide? Com base na lógica e em critérios objetivos, é o pensamento. Ou com base em valores e no impacto nas pessoas, é o sentimento. E por fim, como se lida com o mundo lá fora, de forma planejada e estruturada, com julgamento. Ou de forma flexível e espontânea, com a percepção. São preferências, sabe? Tipo ser destro ou canhoto. E a combinação delas forma 16 arquiteturas mentais diferentes. Mas é aqui que a história fica de verdade interessante. Essas 4 letrinhas, elas são só a ponta do iceberg. São, digamos, a capa do livro. O verdadeiro poder, a mecânica por trás de tudo isso, está bem mais fundo. Na verdade, essas letras são um código. Cada uma daquelas 16 combinações é um atalho que revela uma hierarquia única de 8 ferramentas mentais. E essas são as funções cognitivas, os verdadeiros processos que a nossa mente usa para perceber o mundo e para tomar decisões. Primeiro, a gente tem as 4 ferramentas de percepção, ou seja, como a informação entra. Alguns de nós mergulham de cabeça no aqui e agora, com a sensação extrovertida. Outros estão sempre comparando o presente com um imenso arquivo mental de experiências, usando a sensação introvertida. Tem também quem enxerga 1 milhão de possibilidades em tudo, com a intuição extrovertida. E por fim, aqueles que sintetizam tudo numa visão única e profunda do futuro, com a intuição introvertida. E depois que a informação entra, como é que a gente decide o que fazer com ela? Aí entram as ferramentas de julgamento. O pensamento extrovertido quer organizar o mundo lá fora de forma lógica e eficiente. Já o pensamento introvertido busca a consistência lógica aqui dentro, a precisão absoluta. O sentimento extrovertido foca na harmonia do grupo, nos valores coletivos. E o sentimento introvertido busca a autenticidade, a coerência com os valores pessoais mais profundos. Agora, aqui está o pulo do gato. A gente não usa essas 8 ferramentas com a mesma habilidade. Cada um de nós tem uma hierarquia única, uma pilha de funções que vai da mais forte e consciente até a mais fraquinha e inconsciente. E essa imagem aqui ilustra essa hierarquia perfeitamente. Lá no topo, a gente tem a função dominante, nosso herói, a ferramenta que a gente usa sem nem pensar. Logo abaixo vem a auxiliar, que dá o equilíbrio. Depois a terciária, que é a nossa fonte de criatividade, às vezes meio infantil. E lá na base, a função inferior, nosso ponto fraco, a fonte das nossas inseguranças, mas também, olha que interessante, a nossa maior porta para o crescimento pessoal. E sabe quando essa estrutura toda fica escancarada? Não é nos dias tranquilos, não. É no olho do furacão, sob estresse, que o nosso sistema operacional mostra suas falhas e seus mecanismos de defesa mais profundos. Agora, dá uma olhada nesse mapa. O fluxo saudável em azul mostra o equilíbrio. Mas, sob um estresse moderado, a gente pode cair num loop defensivo, que está em laranja. Pensa num tipo lógico como o INTP. Normalmente, ele confia na sua lógica interna, mas num loop, de repente fica preso num ciclo de autocrítica e dúvida, ignorando o que está acontecendo no mundo. E sob estresse severo, em vermelho, o negócio fica sério. A gente entra no grip, onde a nossa personalidade basicamente se inverte. O grip é basicamente um sequestro da nossa própria mente. A nossa função mais forte, o nosso herói, apaga de cansaço e a mais fraca, a mais subdesenvolvida, assume o comando.
O resultado? Um pensador superlógico pode virar uma pessoa hipersensível e explosiva. Um visionário focado no futuro pode ficar obcecado com detalhes minúsculos e irrelevantes. A gente vira uma caricatura do nosso oposto. E toda essa programação interna não opera num vácuo, claro. Ela define radicalmente a forma como a gente se relaciona. A grande maioria dos conflitos humanos não nasce da maldade, mas sim de uma falha de tradução entre diferentes sistemas operacionais. A maior barreira de comunicação, de longe, é a divisão entre sensoriais e intuitivos. Eles literalmente falam línguas diferentes. Enquanto um lado está focado nos fatos, nos detalhes, na experiência passada, o outro está focado nos padrões, nas metáforas, na visão de futuro. Um pergunta como a gente vai fazer isso e o outro pergunta, mas por que a gente está fazendo isso? Sem um tradutor, a conversa simplesmente não anda. Essa imagem aqui captura a essência da coisa. O atrito entre as pessoas é muitas vezes previsível. Não é pessoal, é tipológico. Quando a gente entende o software da outra pessoa, a gente para de ver o comportamento dela como um ataque pessoal e começa a ver como uma diferença de processamento. E aí, o conflito pode se transformar em sinergia. Claro, é fundamental ter uma visão equilibrada. A comunidade acadêmica frequentemente critica o MBTI, sabe? Eles apontam que modelos como o Big Five são mais robustos em termos de psicometria e que a personalidade existe num espectro, não em caixinhas. No entanto, a defesa do MBTI é muito pragmática. Pensa assim, o Big Five mede, o MBTI descreve. Dizer a alguém que tem um alto nível de neuroticismo pode ser bem destrutivo, mas mostrar que a preferência por sentimento pode precisar do apoio de uma lógica mais impessoal, isso é construtivo, é prático e dá dignidade à pessoa. É uma linguagem para desenvolvimento, não rótulo clínico. E é aqui que a gente amarra tudo. O valor desse sistema não está em colocar as pessoas em caixas, está em fornecer um mapa. Um mapa que nos permite sair da reação inconsciente do piloto automático e passar a agir com intenção, usando nossas forças de forma consciente e trabalhando de propósito nos nossos pontos fracos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Num mundo que clama por mais empatia e autoconhecimento, ter acesso a este mapa da própria mente é apenas uma vantagem competitiva? Ou se tornou uma responsabilidade ética? Fica aí a reflexão.